Você não é refém da sua genética. Você tem muito mais influência no seu organismo do que você pensa. Após a conclusão do projeto Genoma Humano, em 2003, os pesquisadores chegaram aos resultados mostrando que o ser humano tinha muito menos genes do que se esperava. Só para ter uma ideia, o ser humano tem menos genes do que um grão de arroz. Mas a pergunta que ficou era: como poderia o ser humano, que é um organismo muito mais complexo, ter menos genes do que um grão de arroz? E a conclusão foi a epigenética. A epigenética diz respeito às proteínas que estão em volta dos genes. São essas proteínas que regulam a expressão gênica. Elas ativam ou silenciam o gene dependendo de fatores ambientais, dependendo do seu estilo de vida. Você pode ter um gene que te predispõe à doença, qualquer que seja a doença, mas vai depender dessas proteínas enviarem o sinal para que esse gene seja ativado. Por quê? Porque dependendo do seu estilo de vida, se você estiver num estilo de vida que está muito longe daquilo que a evolução moldou, daquilo que está programado no seu código genético, no seu genoma, essas proteínas fazem com que os genes causadores de doenças sejam ativados para que mutações ocorram. E aí, num golpe de sorte, essas mutações podem levar o indivíduo à sobrevivência, à reprodução e à manutenção da espécie no meio. Mas, se você está em um estilo de vida que está adequado àquilo que foi programado no seu genoma, no seu código genético, essas proteínas fazem com que os genes causadores de doenças sejam silenciados, porque não são necessárias mutações. Você já tem, da maneira como você está, você já tem boas condições de sobrevivência e reprodução, de passar os genes adiante para as próximas gerações. Por que é fundamental esse conhecimento? Porque é libertador. Antigamente achava-se que a maioria das doenças eram causadas por fatores genéticos. Se tantas pessoas na sua família teve tal doença, você está fadado a ter essa doença. Mas hoje, profissionais da saúde que estão atualizados sabem que isso não é verdade. Para que essa doença seja manifestada, é necessário que você tenha um estilo de vida que leve as proteínas que estão em volta do gene, ativar esse gene. Ocorria que a maior parte das doenças que eram consideradas genéticas aconteciam na família, em vários membros da mesma família, porque tinham esse gene e porque geralmente viviam o mesmo estilo de vida. Os parentes viviam uma vida muito semelhante um dos outros. Isso, obviamente, fez com que o gene se manifestasse. Mas, se você tomar providências, adequar seus hábitos, você pode tranquilamente viver com esse gene e não manifestar a doença. Lembre sempre que o código genético de uma célula da sua mão é o mesmo código genético de uma célula do seu cabelo. Mas como elas são diferentes? Como elas têm funções diferentes? Porque os genes que estão ativados nas células da mão são diferentes dos genes que estão ativados nas células do cabelo. Isso faz com que as células fiquem diferentes. Lembre-se também da colmeia de abelha. Uma colmeia de abelha, todas as abelhas são gêmeas idênticas. Tem o mesmo código genético. Mas a rainha desenvolve-se muito mais, tem um tamanho muito maior do que as operárias, porque ela se alimenta da geleia real. Daí a importância da nutrição. A nutrição é fundamental para que
um organismo desenvolva ou não uma doença, ou então desenvolva ou não saúde, desenvolva ou não vigor, fortalecimento, resistência a doenças. Lembre-se sempre que você não é refém da sua genética. São os seus hábitos que vão fazer a diferença na sua vida. Você é responsável pela sua saúde. Enfim,